Boa tarde, gente. Vamos colocar um filtro. Boa tarde. Boa tarde, meus amores. Vou colocar o fone. Enquanto vocês vão entrando, vou colocar o fone porque o áudio fica bem melhor. Que delícia! Eu nem comecei ainda e já tô ganhando muitos coraçõezinhos. Assim é gostoso, hein? Ai, que delícia! Assim a gente fica até mais empolgado pra live, já ganhando coraçãozinho assim, já de cara, antes mesmo de começar. Boa tarde, meus amores. Boa tarde, minha querida, falando diretamente da Bélgica. Agora você conseguiu participar da live em tempo real, hein? Que legal, que legal. Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde. Tô amando ganhar esses coraçõezinhos. Tô amando. Ó, então já vamos combinar que durante a live, o que eu for falando, tudo que fizer sentido pra você, que você já tenha passado por isso, que você já tenha feito isso, ou que você está passando no momento por isso, joga coraçãozinho aí pra mim, dispara o coraçãozinho pra eu saber que eu tô assim, ó, tocando diretamente no seu coração. Porque isso é muito bom, tá? Pra eu saber que eu tô no caminho certo. Bom, como eu tenho bastante coisa pra falar, eu vou... Depois eu, dou boa tarde, os beijinhos pra vocês. Pode me chamar lá no privado, tá? Que eu adoro responder vocês. Mas eu não vou me demorar muito para começar, porque eu tenho muita coisa para falar. E vocês sabem que eu gosto de falar, eu amo ensinar. Então, bora falar. Qual que é o tema dessa live? Ai, esqueci de deixar o tema aqui fixado. Os erros que eu cometi no começo da minha carreira. Por que eu acho super importante eu compartilhar com vocês os erros que eu cometi no começo da minha carreira? Porque eu acho que isso pode ajudar muito quem está começando e até mesmo pessoas experientes. Pode ser que em algum dos pontos que eu vou citar ainda está fazendo errado, né? E não sabe, né? Talvez não esteja percebendo que é isso que está indo contra a sua maré de se tornar referência, de ser muito melhor do que os seus concorrentes na sua região. Talvez alguma dessas coisinhas, se você mudar, vai melhorar. Então, prestem bem atenção. Eu tô com uma cola aqui, é claro, né, para ser uma coisa bem organizada, para eu realmente passar conteúdo de valor para vocês. Oi, amiga, obrigada. Gente, quem tá aqui, ó, assistindo, a Thali, um beijo, amiga, Thaliane Veigas, lembram? Quem estava aqui participando da Semana da Gestante já conhece a Thali. Se você ainda não conhece, vai lá e segue ela, Thaliane Veigas. Deixa eu colocar aqui, ó, o arroba dela, porque senão vocês vão errar. Aqui. Opa. Thali. Aqui. Pronto. Coloquei o arroba da Thali, tá? E vocês vão lá seguir ela, porque o trabalho dela é incrível. Quem participou da Semana da Gestante sabe disso. Bora lá então, erros que eu cometi no começo da minha carreira. E eu joguei a caixinha de perguntas essa semana para vocês me dizerem também os erros que vocês cometeram, coisas que vocês queriam ter feito diferente no início da carreira, né? Os mais experientes que responderam isso aí para mim. E eu não quis compartilhar, eu ia compartilhar, nossa, porque algumas eu fiquei rindo assim, falando, gente, é muito igual, né? Tudo muito igual, todo mundo passando pelas mesmas coisas. Só que eu falei assim, ai não, eu não vou dar spoiler, eu vou guardar isso aqui pro dia da live, pro momento da live. Então, bora lá. A primeira falha, a primeira grande e principal falha de todas, não fazer um curso. Não ter estudado. Gente, é muito incrível. O mundo da fotografia, ele é incrível, ele é maravilhoso e ele é muito fácil de entrar. Você compra uma câmera profissional e você se intitula como fotógrafo. E você sai falando para todo mundo, eu sou fotógrafo. E aí você cobra o quanto você quer, o que você quer, enfim, né? E você se intitula como fotógrafo. Não é regulamentada a nossa profissão.
É bom, é fácil daí, né? É mais fácil para todos nós. Quantos de nós, né, não começamos assim, pelo supetão, e depois foi dando certo, e aí a gente foi se aprimorando. Mas o problema disso é que aí a gente não precisa estudar. Então a gente não precisa estudar e a gente pode começar a fazer sem estudar, sem fazer curso. E aí com isso a gente começa muito errado. E às vezes a gente permanece no erro por muito tempo. E com isso a gente gasta muito, a gente investe um dinheiro que a gente nem podia de forma errada, com coisas erradas. Então, olha, vamos lá. Os problemas que acarretam a falta de um curso, a falta de você se especializar. Como eu estou falando de acompanhamentos, eu vou ser específica falando de acompanhamentos. Então, a falta de fazer um curso de acompanhamento de bebê, na época que eu comecei, tinha só um, mas tinha. Mas eu não quis investir. E vou falar para você, era alto, para mim na época era alto. Poxa, há 10 anos atrás, quase 11 anos atrás, o valor que essa profissional cobrava, e era a única que tinha curso de bebês, ela cobrava um valor alto, e eu falei, nossa, tudo isso? Não, imagina, né? Não, vou começar a tirar foto da minha sobrinha, as coisas vão dar certo, eu vou começar a tirar foto, vai dar certo. Hoje eu olho para trás, quanto dinheiro eu teria poupado, quanto tempo eu teria poupado, quanto dinheiro a mais eu teria faturado se eu tivesse começado fazendo esse curso. Antes de começar a atender os bebês, eu tivesse começado a fazer esse curso. O que acarreta a gente não se especializar, não fazer um curso? A gente começa fazendo do jeito que a gente acha que é, da nossa telha. Foi assim que eu comecei. Então, a falta de conhecimento, o que acontece? Eu não fazia ideia do que eu estava fazendo. Simplesmente, eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu não tinha experiência alguma. E sem o conhecimento, eu ia fazendo o que me dava na telha. Então, iam aparecendo, primeiro começou com os filhos dos amigos, e eu ia fazendo, o que eu vou fazer esse mês? Aí eu olhava ao meu redor, aí aqui cabe um bebê. Aí aqui cabe outro bebê. Não existia Instagram, não existia, né? Eu acho que já existia Instagram, mas eu nem fazia ideia que existia Instagram, não conhecia Instagram. Não sei se já tinha Instagram aqui no Brasil. Enfim, não tinha Instagram para ficar lá procurando ideias para copiar, certo? Então, saía da minha cabeça. O que me dava na telha, eu não fazia ideia do que eu estava fazendo. Simplesmente assim. Nem de poses, nem de cenários, nem do tempo da sessão. Eu não sabia quanto tempo eu poderia usar esse bebê para fazer uma sessão. Então, as minhas sessões, elas eram assim, de umas 2 horas. 2 horas de bebê chorando. Era um caos. As minhas sessões de acompanhamento eram um caos. Tudo porque eu não tinha conhecimento. Eu não fazia ideia do que eu estava fazendo. Eu achava que era simplesmente tirar foto de bebê. Tirar foto de bebê é simples, né? Bebês são fofos, são legais. Tava tão caótico que eu cheguei ao ponto de querer desistir. Por que eu queria desistir? Porque eu não fazia ideia do que eu estava fazendo. Como eu não fazia ideia do que eu estava fazendo, eu estava fazendo tudo errado. Estava fazendo tudo errado. As coisas não, os ensaios, eles não fluíam, as coisas não aconteciam. As fotos não saíam como elas estavam na minha mente. Eu imaginava elas de um jeito, mas eu não sabia executar. Então era muito frustrante. Era muito frustrante o ensaio ser um caos, uma bagunça, ser demorado e além de tudo isso, o resultado não sair como eu esperava. Por falta de conhecimento, eu não sabia quantas fotos entregar, quantos cliques eu devia fazer durante uma sessão, o que aquela cliente esperava de mim. Eu tinha vergonha de perguntar porque eu queria demonstrar que eu estava confiante do que eu estava fazendo, que eu sabia o que eu estava fazendo, só que eu não fazia ideia. Então, dentro de mim, eu estava tremendo toda, para não falar outra palavra que vocês sabem, mas eu não vou falar. Eu estava tremendo muito, mas por fora eu estava mostrando confiança. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o próximo cenário que eu vou fazer, eu sei exatamente a pose que eu vou colocar o bebê. Mentira! Eu não sabia o que eu tinha que fazer. Eu não sabia qual era o próximo cenário. E eu não sabia o que a cliente esperava de mim. Será que ela quer mais? Será que ela quer uma sessão demorada para ter bastante fotos? Então era aí um caos de 2 horas com o bebê chorando, resultados que eu não queria.
Então não sabia quantas fotos entregar, quantos cliques fazer. Insegurança. Pela falta de conhecimento, eu era totalmente insegura no que eu estava fazendo, porque eu realmente não sabia como fazer. Eu fui indo, né? Deixei a onda me levar. Vida leva eu. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Deixei os acompanhamentos me levarem, né? E eu fui indo, mas era totalmente insegura. E essa insegurança me levou ao segundo grande erro, que muita gente comentou lá na caixinha. Cobrar barato. Cobrar barato. Por que você cobra barato nos seus acompanhamentos? Porque você é inseguro no que você está fazendo. Você é inseguro no que você está entregando. Você não tem propriedade, você não tem segurança para você cobrar o seu valor. Essa insegurança toda faz com que você cobre um preço baratinho. E a partir do momento que você começa cobrando um preço baratinho, fica bem mais difícil você subir esse preço depois. Fica difícil porque você fica com vergonha, você fica inseguro de subir o preço. Fica difícil porque aí os clientes, eles acostumaram a pagar aquele preço e eles contaram para as amigas, elas passaram para as amigas e para as parentes o quanto elas pagam para você. Olha, vai lá naquela que ela cobra baratinho. Eu sei disso porque isso chega aos meus ouvidos até hoje. Quando alguma amiga minha vem cotar comigo e no momento, como eu não estou conseguindo ainda agendar acompanhamentos, e aí eu falo, não, mas você já viu em algum outro lugar? Eu indico alguns lugares. E aí elas me falam, a minha cunhada fez num lugar tal, nossa, era bem mais baratinho, eu acho que eu vou cotar lá. Então o baratinho ele ainda rola bastante por aí. O problema disso é que depois você tem muito mais dificuldade de subir o seu preço. E você não consegue pôr valor no seu trabalho, né? Porque o seu precinho tá baixinho, você não consegue pôr valor no seu trabalho. E por que o precinho tá baixinho? Porque você começou cobrando um precinho baixinho porque você era inseguro do que você estava fazendo. Você também não sabia o que você estava fazendo, você tinha insegurança, você não sabia se você estava fazendo certo, se você estava entregando certo, se era aquilo que a sua cliente esperava. Então aí eu vou cobrar baratinho para compensar do trabalho que eu estou entregando para ela. Então já que eu não estou entregando isso, eu preciso cobrar isso. E depois para sair, né? Vira uma bola de neve. Como que eu faço para sair desse preço baratinho? Tudo isso por quê? Porque não se profissionalizou antes, né? Um eletricista, será que ele pode começar a trabalhar, né? Fazendo uma fiação de uma grande empresa sem ter feito um curso de eletricista antes? Sem entender de elétrica? Não. Então ele não passa por isso. Fotógrafos passam por isso porque podem simplesmente começar sem se profissionalizar. Eu fiz isso, gente, por isso que eu tô aqui, eu tô te contando, esse foi o meu grande erro, não ter me profissionalizado antes de começar a fotografar bebês. Então eu, como a grande maioria, comecei cobrando baratinho e demorei para conseguir cobrar um preço mais alto. Eu só consegui subir o preço do meu trabalho quando eu senti segurança do que eu estava fazendo. E isso aí foi depois de já ter feito vários cursos. À medida que eu fui me especializando, me profissionalizando e que o meu resultado começou a ficar igual eu estava imaginando antes de fotografar, aí eu senti confiança de subir meu preço. Só que se eu já tivesse começado assim, eu já teria começado num preço mais alto. Paty, mas aí tem os outros que cobram baratinhos, como eu que estou começando, vou cobrar um preço mais alto. Mas aí depende, você está começando como? Você está começando já mostrando um trabalho diferente e lindo, que é diferente do que a outra cobra baratinho? Agora, eu concordo com você, se você está começando também inseguro, sem saber direito o que você está fazendo, sem ter os resultados dos seus sonhos, você tem que cobrar baratinho. Mais baratinho do que quem já está cobrando baratinho há bastante tempo. Então, olha por quantos anos você vai ficar cobrando baratinho sem ter um retorno, né? Se você for somar no final das contas lá o seu lucro, talvez você não está tendo lucro. Eu acho que você não está tendo lucro. Você está pagando para trabalhar. Tudo isso por não se profissionalizar. Então você tem insegurança e tem que cobrar baratinho por ter insegurança. Terceiro erro,
falta de planejamento. Gente, esse erro é fatal num ensaio de bebê. Falta de planejamento. E por anos eu cometi esse erro fatal. Os meus ensaios que eu contei para vocês no começo da live, que eram caóticos, eles eram caóticos porque eu não sabia o que eu estava fazendo e porque eu não planejava os meus ensaios. Como eu não sabia o que eu estava fazendo, não tinha como eu planejar. O que eu ia planejar? Eu não fazia ideia do que eu ia planejar. Você entende que tudo está ligado ao conhecimento? Mas ok, vamos voltar aqui para o planejamento, meu terceiro grande erro. Falta de planejamento. Como os meus ensaios não eram planejados, eu inventava na hora. Inventava, ou a cliente pedia, eu mostrava umas fotos e ela escolhia ali o que ela ia querer. Sem planejamento nenhum. Bebê feliz e a gente decidindo o que ia fazer. E eu ia começar a montar o ensaio. Quando estava pronto o cenário, bebê, game over. Game over, o time deles é curto. Quem acompanhou meu feed essa semana viu o meu post, tá? O carrossel que eu postei dos erros que eu cometi no começo da carreira. O timer dos bebês é bem curtinho. Então, a falta de planejamento do ensaio gasta o timer deles só na bagunça. No que você, o que nós vamos fazer? Vai arrumar, pronto. Deu o timer do bebê, que começa a contar assim que o bebê chega no estúdio. Escrevi lá na legenda. Se você não viu depois da live, vai lá no meu post, vai lá no meu feed, vai lá no post que eu fiz dos erros da minha carreira e leia a legenda. Assim que chega no estúdio, começa a contar o timer. Começa a contar. Então, esse cenário, esse ensaio tem que estar pronto quando o bebê pisar no seu estúdio. Sucesso! Tá? Paty, mas aí se ele chega chorando, é outra história. Isso é uma conversa para depois, tá? Que nós vamos ter depois. Eu estou falando de você fazer a sua parte. A sua parte é deixar esse ensaio pronto quando o bebê chegar no estúdio. E isso não acontecia comigo no início da minha carreira. Foram anos fazendo ensaios sem planejamento. E era um caos, tá? Depois que eu comecei a planejar, os ensaios, eles fluem. Eles acontecem, tá? Deixa eu ver o que mais entra aqui na fala. A falta de planejamento. O planejamento inclui não só o cenário pronto, mas as poses que você vai fazer com o bebê. Olha que fantástico que é e parece uma coisa tão boba. Até as poses que você vai fazer entram aqui no planejamento. Então, tenha o guia de poses do lado. Se você ainda não decorou ele, e já saiba antes do bebê chegar, aqueles props que você separou para esse bebê, naqueles cenários, tudo que você vai fazer, ou o que você gostaria, ou o que você pretende fazer com o bebê nesse cenário. Você vai pôr ele sentado dentro, depois você vai virar e vai pôr ele deitadinho, depois você vai virar ele ao contrário, vai virar um banquinho. Tá, são essas 3 poses nesse cenário. No próximo cenário, para quem faz mais de um cenário. Nesse aqui, ele vai ficar de barriguinha, depois eu viro ele. A sequência tá prontinho. Antes do bebê chegar, eu sei exatamente quais poses eu vou fazer com ele. Se ele não me deixa fazer, eu passo para a próxima. Então, mas isso está no meu planejamento. Eu tenho o meu planejamento da pose que eu vou fazer com ele, de todas as poses que eu vou fazer com ele. E eu tento. É uma pose que ele não curtiu, que ele chorou, ele não vai me deixar fazer? Abandono, passo para a próxima. E assim vou indo durante o ensaio. Então, o ensaio, ele flui. Ele é rápido. Eu não paro, eu não tenho que ficar pensando. Buguei. Bugou. E agora? O que eu faço? O bebê chorou, ele não quer isso. Planejamento. No planejamento inclui o plano B. O plano B. Eu gravei uma aula essa semana. E ontem eu gravei uma aula para o acompanhamento criativo. E eu contei do plano B. Ensaios de bebê tem que ter plano B, tá? Se o próprio prop que você separou não é o plano B, como assim, Paty? Porque assim, olha, às vezes eu tenho um prop e eu quero muito que o bebê fique na posição X, que é a principal, é a que vai valorizar mais, é a que vai ficar maravilhosa. Mas pode ser que não vai rolar, então o meu plano B é deixar ele simplesmente sentado no chão, sem aquele prop, por exemplo, tá?
Mas normalmente eu tenho um outro prop, que é o meu plano B. Tudo isso está no planejamento. Então, se o bebê não topa aquele prop ali, que eu queria muito, mas fazer o quê, né? É o bebê que manda. Eu tenho meu plano B ali do lado, tá? Então, planejamento. Planeje os cenários e deixe tudo pronto. Planeje as poses que você vai fazer. Para quem não tem o guia de poses, depois da live, é só ir lá no link da minha bio, tem o guia de poses lá. Que, inclusive, para quem não sabe, tem uma aula gravada, tá? Que inclui o guia de poses. Então, você tem o PDF com mais de 100 poses para te guiar. Por isso que ele é um guia de poses. E mais uma aula, tá? E o plano B. Então, tudo isso no planejamento. Quarto erro. Olha, eu tinha posto aqui não saber cobrar, mas já falei lá no começo, né? Sobre cobrar barato. Então, na verdade, esse é o quinto que eu vou falar. Não, tá certo, é o quarto. Comprar. Agora eu quero ver corações. Eu quero ver corações de quem vai se identificar com isso que eu vou falar agora. Comprar e comprar. E comprar de novo. E comprar muito, sem planejamento algum. Sair comprando. Onde coubesse um bebê, eu comprava. Aqui cabe um bebê? Vou comprar. Eu olhei, chegou um momento que eu tinha um arsenal gigante de tanta tralha que eu comprava para tirar foto de bebê. Mas eu simplesmente via e comprava, eu não me planejava antes, eu nem sabia se ia dar certo, se o bebê cabia ali, o que eu ia fazer com aquilo. Eu simplesmente comprava. Eu gastava muito dinheiro. Eu ia em congresso, nossa, eu me perdia na feira. Eu voltava com 4, 5 sacolas gigantes. Thali tá rindo aí porque a gente ia juntas em congresso e a gente comprava muito nas feiras. Nossa, eu saía gastando, passando cartão, eu saía de lá pobre. E aí chegava no estúdio, isso aqui não combina com esse negócio que eu tenho. E agora? Ficou faltando o fundo. Eu comprei esse próprio aqui, mas eu não tenho um fundo para usar com ele. E esse aqui também não combina com esse. E várias coisas que eu comprei e nunca usei. Comprar compulsivamente, sem planejamento. Então, é amiga do céu, é isso mesmo. Eu lembro das nossas andanças em congressos e feiras, a gente comprava muito, as loucas dos props e acessórios e tudo, né? Compre com planejamento, compre com consciência. Faça uma lista antes do que você precisa e nessa lista coloque prioridades do que você precisa mais, as cores que você está precisando mais. Meu sonho é a Paty fazer uma doação de prova. Gente, então aí que tá. Eu tinha tanta bugiganga, tanta coisa assim que nem me servia para fazer foto, ou que até servia, mas que não agregava valor na minha fotografia. Eu não conseguia cobrar um preço mais alto usando aquele tipo de acessório de prop, que eu fiz um mega desapego há alguns anos atrás, acho que há 4 anos atrás. Eu fiz um desapego lá no meu estúdio antigo e, uau, parecia loucura, assim, o povo fez fila na frente do estúdio antes de eu abrir. Quando abriu, eu e a Bia quase fomos atropeladas. Parecia o dia de promoção da Magazine Luiza, que a galera dorme na fila, foi assim. E eu vendi tudo. Hoje em dia, eu não tenho mais nada para vender, porque o que eu tenho, eu uso, eu sei o porquê eu comprei, eu sei porque eu comprei aquela cor, porque era uma cor que eu tava precisando, que tava me faltando. Então, cuidado, valorize o seu dinheiro, porque olha só, vou te incluir aqui numa grande maioria. Você tá cobrando baratinho dos ensaios, e aí você tá tendo que marcar um montão de ensaio para conseguir pagar as contas do estúdio, porque tá cobrando muito barato, e ainda vai e torra em acessórios e props, sem planejamento. Então, compre com consciência, com planejamento, para que você use muito cada prop que você usar. Muito, eu digo para a vida toda. Os meus props eu não vou desapegar, não vou vender, eu vou usar para minha vida toda. Quando eu enjoo, eu deixo ele lá em stand-by por um tempo. Até eu sentir falta e criar coisas novas e diferentes com aquele mesmo prop, tá? Porque agora eu compro com consciência e com planejamento.
Um outro grande erro, quinto. Eu acho que esse é o meu último grande erro. E depois é legal que dá pra gente conversar aqui. Eu vi umas coisas escritas aqui pra cima, eu vou puxando daí pra gente conversar. Cadê? Já esqueci. Aqui, um grande erro, que talvez não seja da maioria, mas eu cometia esse erro. Querer ser diferente a qualquer preço, a qualquer custo. Eu tinha na minha mente, isso é bom? Isso é bom com conhecimento, tá? Com responsabilidade, que é o que eu tenho hoje. Hoje eu tenho conhecimento, eu tenho responsabilidade, eu sei o que eu tô fazendo. Então eu faço questão de ser diferente. Às vezes até o extremo, às vezes eu até deixo de me beneficiar de alguma coisa, só porque todo mundo tá querendo essa coisa e todo mundo tá fazendo essa coisa. Então eu não vou fazer não. Eu não quero ser igual a todo mundo. Eu não quero ser igual a todo mundo. Eu quero ser diferente, então não vou fazer. E às vezes é uma coisa boa. E eu deixo de aproveitar de me beneficiar com essa coisa boa só porque eu quero ser diferente. Então, eu sou a defensora de ser diferente, sim, tá? Mas com conhecimento e com responsabilidade. E no começo da minha carreira, eu era diferente. Eu queria ser diferente, eu ansiava por ser diferente, porque eu estava chegando no mercado, eu não podia ser só mais um rosto na multidão de fotógrafos de bebês na minha cidade. Eu queria ser diferente, mas eu não tinha o conhecimento. E aí, isso custava, isso poderia ter custado a minha carreira, por querer ser diferente. Eu colocava os bebês em risco para ser diferente, porque eu queria pendurar eles. Só que eu não tinha conhecimento de que dava para fazer isso sem de verdade pendurar o bebê. Que eu poderia fazer isso no Photoshop depois. Mas eu queria o bebê pendurado. Ninguém na cidade fazia bebê pendurado. A Paty ia fazer bebê pendurado. Mas eu não sabia que dava para fazer o bebê pendurado sem pendurar. Falta de conhecimento. Mas eu queria pendurar. E eu pendurava. Até que um dia, um bebê caiu. Uma bebê. Naquele dia, eu pensei, está acabado, né? Essa cliente é uma cliente muito querida, a gente se encontra às vezes ainda, a Fábio e o Anderson, a Fabiana e o Anderson. E meu Deus, eu estava fotografando a Amanda, nunca me esqueço, nunca vou me esquecer. Comecinho de carreira, tá? Primeira turminha de bebês, segunda turminha de bebês que eu fotografei. Chocado, amigo, fique chocado, tá? Eu já tinha pendurado vários. E tinha dado certo, super certo. Até que nessa, o laço cedeu, o laço do pano que ela estava pendurada dentro, cedeu. E a bebê caiu. Gente, de uma altura, deixa eu tentar, não podia, porque não dava para ser muito baixo, porque senão ia pegar o chão. E eu não sabia fazer Photoshop, né? Não tinha Photoshop nas minhas fotos. Então, precisava acontecer na real a foto. Precisava ver que o bebê estava pendurado. Então, ela estava aproximadamente 1,40 m. Eu sei disso porque o stick tem 1,40 m. E era mais ou menos a altura que eu colocava, amarrava o bebê. A 1,40 m, eu amarrava um tecido. O que era aquele tecido? Era... esqueci o nome do tecido. Viscose. Eu fazia um nó bem forte, 2 nós bem fortes, um de cada lado, e pendurava o bebê dentro, tipo, era um saco, né? Um saco grande. E sempre deu certo. Até que um dia, o laço... Porque eu tava demorando demais pra clicar, demorando, né? Demorando. A sessão era uma demora total, horas de sessão. O laço rompeu e a bebê caiu. Ela tinha... Eu não lembro com quantos meses ela estava nesse ensaio, eu não vou lembrar. Ela não era grandona e ela não era pititica, sabe? Ela acho que estava aí no meio do acompanhamento. O laço rompeu e ela caiu. Isso foi lá no estúdio do sótão da casa da minha mãe, meu primeiro estúdio. Eu estava começando, né? Era o comecinho, primeiro ano da minha carreira, primeiros meses. Pensei, nem comecei e já acabou. Né? Acabou. Graças a Deus, a bebê não aconteceu nada. Ela chorou, claro que ela chorou. A minha cliente, ela não me bateu, ela não partiu pra cima de mim.
A minha sorte é que as minhas clientes, elas compravam a minha ideia. Então, elas gostavam das ideias. Ah, legal, vamos fazer, eu fico aqui do lado. Então, tipo, como aconteceu, né, essa tragédia, ela, tipo, não me culpou. Ah, tá vendo? Eu falei pra você que era perigoso, que não podia. Porque ela tinha comprado, né, a minha ideia. Então, ela não me bateu, não me agrediu, não me xingou. Ela só ficou muito, muito preocupada. E eu também. Ficamos ali em cima da bebê. Ela já ligou pro marido dela imediatamente. Ligou pro pediatra da bebê. E aí, assim, graças a Deus, nada aconteceu. O pediatra só pediu pra deixar ela em observação. E eu fiquei assim, meu Deus, o que eu fiz, né? O que eu tô fazendo? Olha que caos. Gente, eu nunca tinha confessado isso pra ninguém, né? Só ela sabe, eu sei, ela sabe, e as pessoas mais próximas a mim, né? Minha mãe, meu marido sabem que isso aconteceu. Mas hoje estou aqui contando isso pra vocês, porque eu realmente espero que essa minha live sirva para vocês aprenderem com os meus erros e não cometerem os mesmos. A minha carreira poderia ter acabado e muito pior que isso. Muito pior do que a minha carreira. Poderia ter acontecido alguma coisa com essa bebê. E por que eu tô falando isso? Porque nos dias de hoje, em 2021, com tanto conteúdo gratuito rolando, com tanto curso online fácil de fazer, que você faz a hora que você quer, então não é mais desculpa você não ter conhecimento. Eu ainda vejo fotógrafos colocando bebês em risco para ter uma foto diferente, tá? Ou então para economizar tempo de Photoshop. Eu não sei explicar o porquê. O meu porquê é porque eu não tinha conhecimento. Eu não sabia fazer Photoshop, eu nem fazia ideia que dava para fazer fusão no Photoshop. Mas eu ainda vejo gente fazer isso. Por isso que eu tô abrindo meu coração e confessando para vocês esse meu grande erro, para que vocês não cometam, tá? Jamais pendurem um bebê. Fotos de bebês penduradas, se forem minhas, saiba que sempre foi uma montagem, vou falar assim bem para não falar fusão, não. Foi uma montagem no Photoshop. O bebê estava no chão, seguro, de um lugar que ele não poderia cair. E a coisa que estava pendurada no alto estava vazia. E eu fiz uma montagem dessas fotos. É assim que se faz fotos diferentes e criativas de bebês voando, pendurados, tá? Jamais de verdade. Por mais que tenha assistente do lado segurando, tá? Não faça, por mais que você esteja perto. Jamais coloque a vida do bebê em risco só para ser diferente. Para ser o fotógrafo da cidade que tem cenários diferentes, que faz coisas mirabolantes, que se arrisca, né? Então, não seja diferente a qualquer custo. Seja diferente com conhecimento e com responsabilidade. Então, graças a Deus, tudo saiu bem, né? Eu passei a, com certeza, tomar mais cuidado. Então, fotos de bebês pendurados, eu fiz algumas ainda depois disso. Eu enchi de coisas embaixo, bem pertinho mesmo do saco. Mas fiz poucas. Depois disso eu falei, não pode mesmo, não posso. Voltei a fazer fotos assim quando eu aprendi. Quando eu realmente estudei e vi que era possível fazer isso no Photoshop, que existia fusão no Photoshop, aí eu voltei a fazer fotos de bebês pendurados e fotos diferentes. Gente, esses foram os 5 principais erros do começo de carreira que eu queria compartilhar com vocês, na esperança que isso ajude vocês a abrirem os olhos para o que vocês precisam mudar e para que vocês aprendam com os meus erros e não com os seus próprios, tá? Próprios. Que nem mãe, né? A mãe quer que o filho aprenda dela ensinar e não que ele erre primeiro para aprender. É isso que eu queria com vocês. Eu queria que vocês aprendessem com os meus ensinamentos e não com os próprios erros. Então, vamos bater papo? Vamos conversar? Será que, olha, antes de eu ler aqui alguma pergunta ou comentário que vocês fizeram aí pra cima, eu vi que todos vocês
ficaram chocados, horrorizados com o que eu contei, mas eu achei muito importante eu contar para ver se eu, assim, se isso acaba de vez e se eu paro de ver bastidores, né? Porque a foto, a gente pensa, a pessoa fez montagem, jamais que a pessoa ia ter feito isso de verdade. E aí mostra os bastidores de que o bebê realmente estava pendurado. Então, por isso que eu achei importante falar. E eu vi vocês colocando aí mensagens de horrorizados e carinhas, emojis horrorizados. Não cometam esse erro. Obrigada, essa live merece muitos corações mesmo. A pessoa falou, calha, isso passou, esqueci. Coração, gente, verdade, merece, tá? Abri meu coração, me confessei aqui. Sei que vocês não são padre, não são pastores, mas eu me confessei para vocês, porque eu quero que vocês aprendam e comecem bem. Quem tá começando, comece certo. Quem já tá na estrada, mas tá fazendo errado, stop. A Lívia agora aprendeu a fazer. Para e volta. Volta do começo, que é aprender, estudar, para fazer diferente, para fazer certo. Alguém quer falar comigo? Não vai dar para eu voltar aqui, ó, e perguntar, tá? Talvez alguém ali tava querendo falar, conversar. Então escreva aí agora para mim. Alguém quer participar da live aqui comigo e contar alguma experiência ou contar alguma dor que está vivendo no momento e não está conseguindo melhorar, não está conseguindo sair disso? Paty, como que eu saio? Como que eu faço? Eu não sei como fazer. Ou então compartilhar alguma coisa que fez no início da carreira que pode ajudar os outros coleguinhas que estão aqui assistindo. Escreve aqui para mim, chama eu. Chama eu. Se você escrever chama eu te chamo para você participar aqui. Se você não tiver fone de ouvido, aí eu tiro o meu pra gente poder falar sem fone de ouvido. É que com fone de ouvido fica melhor. Todo mundo aí com vergonha de entrar na live, né? Ó, tem filtro, viu? Não precisa estar maquiado, não. Eu tô de filtro. Eu estou maquiada sim, claro. Mas essa pele perfeita aqui, é claro que é filtro, né? Aqui tem gente chegando agora, que está pensando em fazer ensaio de bebê. Se você está pensando, você tem que começar do jeito certo, que é estudando. Chama eu, Paty. Amiga, depois, se der tempo, eu chamo você. Pode ser? Que você já ficou em live comigo a semana retrasada inteira. Então, eu vou chamar... É Cália mesmo seu nome? Não, é Caliane. Caliane, ó, ao vivo você conta pra gente o seu nome. Eu vou te chamar, tá bom? Você pediu pra te chamar, eu vou te chamar. Deixa eu só ver seu nome. Caliane, tá. Vou chamar aqui. Vou chamar a Caliane. Eu acho que é Caliane. Oi! Bom dia! Bom dia. Boa tarde já, boa tarde. Aqui é boa tarde. Eu não tenho fone, não tô em casa. Tudo bem, eu tirei o meu. Gente, falem aí pra nós, tá? Se por acaso não tiver bom o áudio, vocês contem pra gente. É Caliane seu nome? Eu falei certo? É, Caliane. Ah, falei certo. Fala, Caliane, conta pra gente, você tá no começo de carreira ou você já tem uma certa experiência? Assim, já fazem 3 anos que eu trabalho com fotografia, só que antes era no tempo livre, né? Tinha um outro emprego que eu saí recentemente, tem um pouco mais de um mês. Ah, que legal! Parabéns! O sonho de viver só da fotografia. Tô tentando, viu? É fácil, não. Vai conseguir. Você vai conseguir. E aí, Paty, eu tenho um sonho muito grande de abrir o meu estúdio, né? Eu atendo na casa da minha mãe e assim, eu sinto que eu tiro muita liberdade dela. Tá. Dos horários dela, do espaço dela. E a gente vai comprando mais coisas e não vai tendo onde pôr, e aí a casa vai ficando cheia e ela vai ficando nervosa. E não tem nenhum cômodo da casa que ela não... Depois eu te chamo, Betânia.
que ela não esteja usando, que você não atrapalharia ela? Então, ela até me ajudou um tempo atrás, porque ela falou, cara, a gente vai construir em cima. Só que na época ela não botava muita fé que eu fosse conseguir, né, ganhar dinheiro com Aham. fotografia, porque a cidade é muito pequena. Ah, ela não botou fé em você, ela te falou isso só pra ver se você desistia. Não, desde o início ela sempre falou que não ia dar em nada. Ah, você tá gastando dinheiro comprando câmera, gastando dinheiro comprando isso, gastando dinheiro comprando aquilo. Meu Oh, outro meu Deus. trabalho, o dinheiro era todo para comprar coisa para fotografia. Eu sei, eu também. Quando eu era enfermeira, todo o meu salário era para comprar coisa de fotografia. Pois é, aí ela construiu em cima, só que assim, ela construiu bem pequeno, porque para ela ia ser o meu quarto mesmo. Entendi. E né, aí assim, para eu atender, por exemplo, acompanhamento, tá tranquilo, mesmo sendo pequeno. Mas eu tenho um público de recém-nascidos, aí não tem como as mamães subirem escada, né? A maioria é cesariana. Entendi. Aí, Entendi. quando é recém-nascido, eu atendo na sala da minha mãe, mas tá assim, um caos. Eu tô precisando mesmo de um espaço, de um lugar. E aí Tá. eu tava dando uma olhada, né, nos pontos que tem comerciais, casas, e eu tô com muita dificuldade. Tá. Mas você tá com dificuldade porque você tá se sentindo insegura de assumir um aluguel? Você acha que o que você tá faturando com fotografia não vai dar para você pagar o aluguel? Ou você tá conseguindo faturar, mas ainda assim você tá com insegurança? Eu tô com dúvida se eu realmente alugo um ponto comercial ou uma casa Tá. também. Olha, eu sou suspeita a falar, porque eu já tive os dois. A minha experiência com ponto comercial não foi bom, só que para o meu perfil não dava certo. Então, para você tomar essa decisão, primeiro você precisa decidir qual é o seu perfil. Como assim? Qual é o seu perfil? Você quer ter um estúdio de porta aberta, onde os clientes podem chegar a hora que eles quiserem. Olha, eu vim trazer o bebê para tirar umas fotos. Vai ter recepcionista, vai ter um atendente, você vai ter funcionários trabalhando por você e o seu estúdio vai funcionar em horário comercial de segunda a sábado. É, E você vai ter que ter uma estrutura maior. Ou você quer ser uma fotógrafa de é, agenda fechada. O cliente, ele tem que marcar com você, tudo é combinado antes, você vai estar lá só no momento que você combinar com o cliente, né? Pode ser que se alguém aparecer antes, você não vai estar lá. Não precisa estar escrito que é um estúdio, porque você só quer atender com hora marcada. Você quer ter liberdade de trabalhar sozinha, se precisar de assistente ou se não precisar, tá tudo bem. Então, são modelos diferentes de negócio. Eu sempre quis o modelo em que era um atendimento mais personalizado mesmo. O cliente não podia chegar simplesmente tocando minha campainha. Oi, eu quero saber o preço aí do seu serviço. Por isso que, desculpa, não tinha nem placa de estúdio. Porque eu não queria que a pessoa soubesse que era um estúdio fotográfico. Eu não queria ninguém batendo na minha porta e tocando minha campainha pedindo orçamento de fotos. Não, eu queria só que os meus clientes me encontrassem. Porque eu já tinha contaktado eles antes, por outros meios. E aí eles iam saber do meu endereço, porque eu tinha passado o meu endereço para eles. Então, para mim, Paty, salão comercial nunca foi. A única vez que eu fiz, a experiência não foi boa, porque não era o meu modelo de negócio. Para mim, Paty, é casa. Casa. Tanto que hoje em dia o meu estúdio é casa. E eu não abro mão disso. Assim, a melhor coisa do mundo é o estúdio ser em casa. Mas não precisa ser home office. Mas se eu fosse escolher, se eu estivesse no seu lugar, eu, Paty, com o meu modelo de negócio, com certeza Uhum. ia escolher uma casa. E não tem problema se é cara de casa mesmo, sabe? Porque os seus clientes, os clientes que você vai atrair, são clientes que gostam de fotografar num ambiente mais que pareça mesmo casa, né? Um ambiente mais familiar. Uhum. Não precisa ser um estúdio no centro da cidade.
Então, defina primeiro qual o seu modelo de negócio. Qual modelo de negócio você quer seguir? Né? Uma fotógrafa mais VIP, reservada, que só atende os próprios clientes? Ou você quer ter um comércio, você quer ser dona de um comércio, ter recepcionista, ter funcionários trabalhando para você, para que esse estúdio possa ficar sempre aberto em horário comercial, tá? Então, você decidindo isso, parte procurar lugar. E aí, para de procurar tudo. Porque a hora que você decidir, definir, você vai procurar só o que é mais adequado para você. Então, se você definir, não, eu quero, meu modelo de negócio é ser mais reservado, pronto. Você vai procurar casas que tenham um tamanho que atendam o que você precisa fotografar. Já é meio caminho andado. Você vai parar de olhar salão. Você vai olhar a sua casa. Ou ao contrário, entendeu? Agora, se você está tendo bastante cliente a ponto de atrapalhar tanto assim a rotina da sua mãe, e a ponto de ser muito ruim atender as clientes no andar de cima, é porque você vai conseguir pagar um aluguel. Né? Foi assim que eu tinha muito medo de pagar aluguel no começo da minha carreira. Eu demorei para começar a pagar aluguel. Mas foi quando nesse ponto. Quando chega no ponto, assim, olha, não dá mais. Né? A quantidade de clientes que eu tenho, poxa, não posso atender aqui, é porque chegou a hora, sim, de investir num espaço. Dá para pagar aluguel, sim. O seu faturamento vai conseguir pagar um aluguel. Você só precisa definir o seu modelo de negócio para saber que tipo de lugar procurar. Tá aí uma coisa. Não é exatamente porque eu atendo muitos clientes. Não é por isso. É porque eu sinto, eu tenho, assim, por mim, que se eu tiver o estúdio, um local que tem uma visibilidade maior, vai me atrair mais clientes. Porque muita gente não sabe que eu trabalho com isso. Tá. A minha forma de captar cliente é só pelo Instagram e por indicação. Então, eu Uhum. acredito que se eu tiver o estúdio em um local onde as pessoas vão passar e vão ver que tem alguém que trabalha com isso, que eles possam entrar, conhecer o espaço, eu sinto que vai me trazer mais trabalhos, entende? Tá, eu entendo. Só que eu volto a falar que tudo depende do modelo de negócio que você quer seguir. Porque esse modelo de negócio que você está falando, que é num lugar de bastante visibilidade, em que as pessoas vão passar e ver que é um estúdio, você vai atrair tipo de cliente A, por exemplo. E um outro modelo de negócios que você está num lugar em que só os seus clientes que já te encontraram sabem onde você está, você vai atender o tipo de cliente B. Então, você precisa saber que tipo de cliente você quer para você. Você quer o cliente que está passando, olha aqui um estúdio. Nossa, vamos ver aqui, vou trazer minha bebê. Esse tipo de cliente, ele quer pagar barato, tá? Cliente que está passando no centro da cidade e acha um estúdio de porta aberta, ele quer fazer uma foto, ele quer comprar duas fotos, tá? Ele quer fazer um ensaio de 15 minutos e comprar duas fotos e pagar bem baratinho por ela. E eu posso te garantir isso. Não, E aí então, você precisa saber se é esse tipo de cliente que você quer. não. Então, eu acho que o caminho mais certo, se não é esse tipo de cliente que você quer, porque não é errado. Se você tiver um montão, por isso que eu tô te falando. Porque aí vai ter que ser uma mega estrutura. Você vai precisar de vários funcionários, contratar mais fotógrafos, porque vai ter bastante gente, pagando bem baratinho. Então, você vai ter que atender bastante cliente para dar conta de pagar todo esse pessoal que você vai contratar. E você vai ter uma empresa, uma mega empresa, um estúdio fotográfico de centro de cidade. Entende o que eu tô te falando? Agora, Paty, é porque eu preciso ser encontrada, porque eu quero ter mais clientes. Instagram, marketing digital e boca a boca, tá? O boca a boca, ele ainda ganha mais que o Instagram. Então, faça um bom trabalho, dê o seu melhor com os clientes que você já tem, porque eles vão trazer mais clientes para você. E, além disso, você precisa investir no seu Instagram, né? Você está fazendo um bom trabalho? É um trabalho que as pessoas vão querer? Nossa, olha, encontrei essa fotógrafa, tem aqui na minha cidade uma pessoa que faz essas fotos. Então, Isso. se o seu, a primeira coisa, o seu trabalho tem que ser desejável. Então tá, pronto, o meu trabalho é desejável, mas eles não estão me encontrando.
dê o seu melhor para os clientes que você já tem, porque eles vão fazer um boca a boca e você vai ganhar mais. E invista no seu Instagram. E investir no Instagram é postar, e não só fotos, é vídeos. Vídeos de bastidores, vídeo mostrando o seu espaço, vídeo mostrando o coffee break que você mostrou, Reels, tá? Invista no Reels, porque são pessoas que ainda não te seguem, que vão te conhecer. E são essas pessoas que você quer atrair. Você precisa atrair gente que não te segue. As pessoas precisam descobrir que existe você lá na cidade fotografando. Então faça Reels, minha amiga, de tudo. Não precisa ser de dancinha, né? Tá todo mundo muito assim com o TikTok, achando que pegou a versão de Reels, achando que tem que fazer dancinha. Não precisa fazer dancinha. Só que faça Reels. Mostre seu espaço. Todo dia vai montar um cenário, vai montar a sessão. Faça Reels da sessão. Olha, o bebê tá chegando, olha que lindo. Olha o cenário novo que chegou. Faça Reels. E poste as fotos. Movimente seu Instagram, porque esses clientes, eles vão te encontrar. Só que aí vão ser os clientes do seu perfil, do perfil que você quer. E não dos que estão passando pela calçada do seu estúdio. Essa é a minha visão do meu modelo de negócio. É o que eu te falei. Se você quer ser dona de uma empresa de fotografias, tenha um estúdio no centro da cidade, saiba que você vai precisar ter vários funcionários e você vai atender muitos bebês. Só que então você precisa avaliar o que você quer, entendeu? Qual que é o seu perfil. Ajudei? Sim. Que dia que vai ter análise de perfil? Oi? Que dia que vai ter análise de perfil? Olha que ideia boa, gente! Olha que ideia boa! Análise de perfil? Vou pensar a respeito, hein? Gostei da ideia. Olha, eu vou chamar só mais uma pessoa que a Betânia pediu. Eu falei pra ela que eu ia chamar. Só que aí eu falo demais, ó, pra gente não se estender demais. Olha, Caliane, eu desejo todo sucesso pra você. Desejo, assim, olha, Obrigada, muita paciência, tranquilidade para as decisões que você vai tomar nos próximos passos agora que você vai dar. Mas faça tudo com planejamento, com consciência, coloque na ponta do lápis, tá? E pense muito antes. O que você quer? Já que você está começando, cara, você tem tudo para começar do jeito certo. Sem ficar dando tiro no escuro. Até depois, anos depois você acertar, né, como a maioria de nós, você já tem tudo para começar do jeito certo, tá? Então, pense muito bem antes de tomar qualquer decisão. Tá bom, meu amor? Muito sucesso para você. Eu vou chamar agora a Betânia para depois eu vou ter que encerrar no horário, senão a gente vai ficar horas aqui. Muito sucesso, tá bom? Pode me chamar depois. Depois você vem me contar, tá? Depois você vem me contar que espaço você conseguiu. Beijo, meu amor. Tchau. Faz um favor para mim. Toca aí no xizinho da sua tela. Como é que eu faço para sair? Tem um xizinho. Deixa eu convidar. Deixa eu convidar aqui alguém. Achou o xizinho? Deixa eu chamar a Betânia. Betânia. Achei. Conseguiu achar, meu amor, o xizinho para você encerrar? Como? Perfeito. Eu esqueci que agora tá um montão de gente. Aí ela achou. Achei aqui o botão. O meu filtro, de repente, fica mais bonito. Olha, agora eu tô com fio. Mas eu nem consegui colocar filtro. Muito prazer. Eu tenho fone. Você tá de fone. Sim. Pronto, agora eu também estou. Aí fica melhor. Ai. Conte, meu amor, conte pra gente. Você está começando ou você já tem mais experiência? Você quer ajuda ou você quer compartilhar grandes erros? Não, eu tô começando. Esse ano de 2021 é meu primeiro ano da fotografia. Em plena pandemia. Recém-nascida. Em tudo, Em né? plena pandemia. Olha, Isso. foi muito bom você ter falado isso,
Porque teve gente que comentou na caixinha, se lamentando que queria voltar no tempo de antes da pandemia. Gente, para com esse pensamento. Ó, bola pra frente, nariz pra cima, empina o nariz pro céu, gente, e busca coisas novas pra sair. Se a pandemia jogou seu negócio pra baixo, jogou seu sonho pra baixo, não deixa morrer. Dá a volta por cima e fala, não, o que eu posso tirar de bom disso? Tem proveito, gente, tem proveito. Você tem que reverter a situação. A Betânia está nos contando que ela está começando na pandemia. Ela não deixou a pandemia assustar. Ela falou, imagina, os estúdios fechando, eu vou começar o meu negócio agora? E eu abrindo? Isso mesmo. Vai abrir estúdio na pandemia e vai dar certo. Se começar do jeito certo, gente. É só fazer certo. É só fazer o certo que dá certo. Conta, Betânia, conta pra gente. Bom, por enquanto eu faço aqui na minha casa mesmo, porque eu ainda não tenho estúdio, porque eu também tinha a mesma dúvida que a colega aí falou. Você me respondeu a dúvida que eu tinha, na verdade. Olha lá, que legal, tá vendo? Isso. E aí, como eu disse, né, eu trabalho aqui em casa, tá vendo? Tem até lá meu suporte de fundo. Olha lá o suporte de fundo, que legal. Aqui na minha sala mesmo. E por enquanto eu vou fazer assim, porque eu também ainda trabalho, ainda não pude largar o meu trabalho, porque assim, é o trabalho que está pagando o meu investimento. Olá. E aí, assim, bom, já que você respondeu a minha pergunta, eu quero compartilhar com você que, assim, o acompanhamento é um sonho meu, né? Então, teve uma vez que teve uma pessoa que estava fazendo, uma mãe, estava fazendo foto com uma fotógrafa e brasileira, porque é brasileira que eu tô aqui na Bélgica, então, assim, pode ser. E aí, essa mamãe brasileira, ela entrou em contato comigo querendo acompanhamento, e eu nem sabia como que funcionava. Então, assim, eu chutei para ela um valor mais alto do que eu cobrava para minhas fotografias. Falei, vou falar isso porque eu não quero falar não para ela e não quero falar que não sei fazer. E aí, o que aconteceu? Ela fechou comigo. Eu não Olha sabia só, para sua surpresa. Isso, você falou assim, gente do céu, vou chutar o balde aqui para ela não fechar porque eu não sei o que fazer. Porque e ela eu fechou. não sei o que fazer. Aí ela fechou comigo. E aí? Fiquei desesperada. Corri pro seu feed para poder ver. O que eu faço agora? Chama a Paty. O que eu faço agora? O bebê... Porque o bebê já estava entrando no 3º mês e a fotógrafa dela já tinha feito 2 ensaios e tinha deixado ela na mão. E aí eu falei, não posso deixar ela na mão também. E agora eu tenho que assumir essa responsabilidade e eu vou fazer, mas eu quero fazer alguma coisa direito. Aí eu comecei fazendo uma gambiarra para os meus fundos, porque eu queria um fundo bonito, mas eu não sabia como fazer. Mas eu sabia que você tinha um stick, mas eu não podia comprar, não tinha dinheiro. Estava muito longe, estava muito caro para mim, porque tinha o envio para pagar. Aí eu fiz uma gambiarra e testei com a minha filha. Mas um belo dia, a gambiarra dos tripé, porque o tecido estica, ainda bem que foi com a minha filha. O negócio juntou tudo e caiu. Ainda bem que era com a minha filha, não teve problema nenhum. Aí eu falei, não, agora eu compro o stick. E aí foi quando eu comprei o stick. E agora, bom, ele tá me salvando a vida. E aí, bom, eu comprei o guia de poses. Bom, aí eu não pude comprar o curso ainda, mas comprei o guia de poses. E aí tem a aula que tá me salvando o meu acompanhamento. Porque, assim, foi... Eu não queria fazer essas coisas de cenários cheios, que eu não gosto. Gostei muito do seu estilo e gostaria de fazer algo diferente. Até porque aqui em Bruxelas também não tem algo diferente, assim, nesse estilo. E eu já queria começar bem. E aí, bom, só tenho que agradecer que, graças a Deus, assim, é o único bebê que eu tenho por enquanto, mas assim, já comecei bem. E só tenho que agradecer. Meu Deus! Assim, que bom! Todo o conhecimento que você tá transmitindo pra gente gratuitamente. Não consigo acompanhar todas as lives por causa do fuso horário, mas quando é meio-dia ou 1 hora, aí dá de boa.
Mas assim, Que só bom. gratidão mesmo. Ai, que bom, eu adoro. Gente, eu faço isso porque eu realmente amo muito. Mesmo quando eu era enfermeira, eu tinha em mente que eu ia ser professora, né? Primeiro eu ia trabalhar para ganhar bastante experiência e depois eu ia partir para o corpo discente, porque eu queria ensinar. Meu negócio era falar, eu quero ensinar, eu quero passar conhecimento. E aí, quando eu me vi, né, dona do meu próprio negócio e quando eu senti confiança de que eu tinha o que ensinar, aí disparei. Eu amo ensinar, gente. A Betânia travou. Responde aqui pra mim, gente, se eu tô travada também ou se a Betânia que travou. Fala aqui pra mim. Deixa eu ver. Ah, foi ela. Acho que o dela. Nem fui eu que tirei ela, gente. Aqui o dela realmente travou e ela saiu. Então eu vou aproveitar a deixa. Betânia, meu amor, eu acho que caiu aí. Ainda bem que foi bem na hora que a gente ia se despedir. Deu certinho. Meus amores, muito obrigada por terem ficado, né? Os guerreiros que ficaram aqui até o final. Eu amo, gente, passar conhecimento. Eu realmente, como eu falei ali atrás, né, que nem mãe. Eu quero muito que vocês aprendam com os meus erros e que não errem primeiro para depois aprender. A Betânia está no caminho certo. Vocês viram que já do primeiro ela já começou a buscar conhecimento antes de ir fazer. Então, faça isso também. Ó. Vocês viram que só com o guia de poses já está salvando ali o acompanhamento dela. Então, volto a falar para vocês, lá no link da minha bio vocês encontram o guia de poses. E realmente ele é assim, ó, uau, é uma mão na roda. Teve uma outra seguidora minha aqui da cidade que veio me falar a mesma coisa, que ela não podia investir no curso naquele momento, mas que ela investiu no guia de poses e pronto. Até me mandou fotos, olha o que eu comecei a fazer depois do guia de poses. Então, realmente ajuda. Gente, que bom. Muito obrigada por terem ficado até aqui. Que bom que vocês gostaram das dicas. Olha, para a sorte de vocês que acabaram de chegar, essa live vai ficar salva. Mas deixa eu contar um negócio. Vocês não fiquem mal acostumados, porque em breve eu vou contar para vocês a partir do momento que acontecer, que as lives vão direto pro curso, não vão mais ficar salvas no meu feed. Essa ainda vai, tá bom? Então, beijos enormes para vocês. Se vocês chegaram agora, podem assistir depois, tá? Vai estar lá no meu feed. E menos erros, mais aceitos, mais fotos lindas, mais bebês fofos, mais controle nos ensaios de vocês. Eu desejo todo o sucesso do mundo. Espero realmente ter ajudado muito vocês e não deixem a pandemia colocar o sonho de vocês para baixo, tá? Nariz para cima, foca no alvo, porque você vai conseguir chegar lá, tá? É só você traçar o seu caminho antes, traçar ele direito, tá bom? Beijo, meus amores, beijos. Um ótimo final de semana para todos vocês. Ah, olha só, vou abrir caixinha de perguntas nos meus stories agora. Pergunte o que você quiser. Consultoria,